Para entender. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Versículo 14. Canta alegremente ao filho de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-se e exulta-te o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas a Sião, e não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á o seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, mais uma vez, levamos nossa voz em oração ao Senhor humildemente. Aleluia! Continue falando com a tua igreja. Maravilhoso Deus! Você sempre tem falado, usado os seus vasos em tua casa, que é a casa de oração. Pai querido, Pai amado, também continua, Senhor, derramando graça, sabedoria, Senhor, entendimento ao seu povo. Senhor, nós precisamos, muitas vezes, de uma graça, uma cura, um milagre, aquilo que foge. Aleluia! Maravilhoso Deus! Senhor grande e maravilhoso Deus! Aleluia! Por vezes, nosso inimigo tenta nos entristecer. Aleluia, aleluia, Barreiras se levantam, aleluia! mas o Senhor está no meio, Senhor, de todas as coisas, porque há, Senhor, há sempre os porquês do Senhor. E eu creio que o Senhor tem ensinado o seu povo de agir e reagir, Senhor, às dificuldades que muitas vezes vêm contra eles. Que possamos, Senhor, em teu santo nome, Senhor, proclamar a vitória, Senhor, a cura, o milagre, não só para nós, mas para os nossos amigos, e onde estivermos, Senhor. Uma palavra de conforto, cura, libertação e principalmente a salvação. Aleluia! Pai do Filho, é que o Espírito de Deus. Amém. E amém, Jesus. Vamos nos assentar. É bem interessante quando Deus trabalha que desde o início do culto se pediu o que está falando, né? Eu não vejo que na palavra do Senhor falar sobre a semente. Aleluia. E se cumpre lá em Isaías 6:9, a passagem onde diz que bem foi dito por Isaías, Jesus citando, né? Ouviria, ouvindo, mas não veria. Vendo, não veria. Jesus citando Isaías 6:9. E ainda continua dizendo, para que ouçam e eu os cure, né? E aqui o versículo lá, o versículo 10, Isaías 6:9 e o 10, né? Veja Jesus citando essa passagem. Ele está dizendo que se cumpriu-se, e está sempre se cumprindo, o que a Bíblia tem dito. E sempre vai se cumprir. Aleluia! O povo queira ou não, o inimigo queira ou não, vai se cumprir. A volta dele é iminente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Temos que saber que temos que estar preparados para isso. Aleluia! Se estivermos deitados, renasceremos em um corpo de glória. Mas se estivermos vivos, esse corpo será transformado. Tem que ser transformado em um corpo de glória. Então, de uma maneira ou outra, os que já dormem e os que vivem, em Cristo subirão, e sem Cristo, infelizmente, irão para outro local. Essa é uma grande verdade. E não tem como mudar. Interessante que falar também das águas torrentes purificadoras, que a Cássia deu. É bem interessante essa passagem, se for meditar bem a fundo. Porque ela começa dizendo, depois disso, houve algo antes. Antes fala sobre os cozinheiros, sobre sacrifícios, do povo que era oferecido. Há vários tipos de sacrifício ali. E quando continua dizendo ali, o interessante é que houve 4 estágios, né? No Cássio
estágio simboliza a nossa caminhada muitas vezes. Você vem para Cristo, às vezes você está caminhando tranquilamente em águas baixinhas, mas na caminhada haverá momentos em que elas serão mais profundas também, aplicando dessa forma. Há várias aplicações da palavra de Deus, porque ela é viva, né? Se aplicarmos dessa forma. Mas a cura vem, o milagre vem, né? A alegria vem nessa caminhada. Porque haverá momentos que você será trazido novamente para as margens de Deus, quando você não puder mais entrar, você será nada no quarto estágio. Também foi falado em duas passagens lá, o 7 e o 12, versículo 7 e o 12, fala em Apocalipse 22, 2, sobre a árvore pelo seu fruto. A cura, o remédio, que é Cristo. Você percebe que a Bíblia é tão completa, que você já falei algumas vezes, que você não vai achar nenhuma não resposta para as perguntas. Sempre vai ter uma resposta para tudo. Aleluia. Às vezes a resposta não é bem o que você quer ouvir. Mas a resposta que eu sei para você. Fique firme, não desfaleça. Ah, mas eu queria essa resposta, Deus. Eu queria a vitória já. E se eu não souber lutar com a vitória? Se souber como administrar a tua vitória, simbolizando, vamos dizer assim, um exemplo, um bem material, se não conseguir conduzir essa vitória, e daí? E Deus sabe disso muitas vezes. Lógico que há algumas permissões, até um vídeo que eu fiz ontem, em Gênesis 9, né, que eu estou fazendo alguns estudos sobre os livros da Escritura Sagrada, há permissões de Deus para algumas coisas. Há permissões. A fala de Noé, quando plantou uma vinha, e infelizmente bebedou-se, assim, não vou aprofundar lá, mas alguns perguntam por que Deus permitiu ele plantar uma vinha, né? Se ele se bebedaria depois. Plantou uma vinha. Ou ele se bebedar foi uma escolha dele. Veja que Deus permite algumas coisas para mim e para você. E às vezes sabendo na frente para te dar uma escolha. Você pode escolher fazer ou não fazer. Sim ou não. Prosseguir ou parar, pensar, orar, apresentar a Deus. Você pode fazer uma escolha. E prosseguir ou parar, pensar. Mas não parar de fazer a obra, né? Alguns pensam que a palavra parar é parar com tudo, não. Muitas vezes o freio, entre aspas, é para que numa corrida desenfreada em nossa vida nós acabamos perdendo o controle de uma certa curva do caminho. Essa é a verdade. Vamos parafrasear, né? Quando você está dirigindo, por exemplo. Se você não dá uma segurada, você acaba no meio do caminho. E esse freio, como eu disse, segurada é para ouvir o que Deus tem para dizer, né? Essa segurada, ou uma frenagem que você dá em tua vida, é para pensar, Deus, o que eu devo fazer agora? Para lá na frente a vitória ser certa. O que eu devo fazer agora para que lá na frente as muralhas se levantarem? Como eu subirei essas muralhas? Por oração? Será que tem que construir alguns degraus? Reparar alguns degraus? É isso. Então há permissões de Deus para algumas coisas para isso, para nos ensinar. Senão lá na frente você, infelizmente, pode cair se você não tiver uma instrução de Deus hoje. Porque Timóteo 3,16 diz que a palavra ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, para nos mostrar na justiça da palavra como agir. Aleluia. Sobre Timóteo 3,16. Então vemos que essa passagem de Sofonias aqui é bem interessante porque eu li a vitória para os irmãos. Eu li uma promessa que Deus deu ao seu povo aqui. Começa no 12, eu li o 13, mas o plano já feito eu li o 13.
capítulo 12 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Aleluia. No 12, não no 13. Eu só pulei o 12. Glória a Deus. Por quê? Só para deixar para ler agora. Por quê? Algumas vezes você descarrega uma pessoa e a pessoa não consegue assimilar. Eu mesmo, uma vez, quando eu falei um pouco adiante sobre o freio, você dá uma meditar, uma parada para meditar, esperar e ouvir Deus falar. Você lê a Escritura Sagrada correndo, de nada adianta. Eu conheço pessoas que lê a palavra de Deus, lê a Escritura Sagrada. Depois a gente leu a Bíblia várias vezes, mas não meditou na leitura. Essa é a verdade. É maravilhoso Deus. Você lê ela rapidamente, é uma coisa, mas você meditar em cada minúcia, em cada versículo, ou seja, cada pontinho e vírgula que tem, é algo muito interessante, porque há detalhes que não podemos deixar passar. Aleluia. Pois bem, essa passagem aqui de Sofonias, ela se cumpre em Jeremias 6, 9 e 10. Está lá atrás já Jeremias, veja que aqui Sofonias está muito para cá. É um dos profetas menores, dos 12, né? Mas se cumpriu lá em Jeremias. Eu sempre digo que as pessoas não entendem e acabam. Mas por que está na frente? Por que é algo que já aconteceu? É que à medida que foram encontrados os pergaminhos, como já falei no estudo anterior, foi feita a Bíblia. Ela não foi pega e montada assim, não, que era assim, assim, não. A Bíblia foi sendo achada, os pergaminhos, ela foi sendo montada. Você vai ver essa passagem assim. Um exemplo está lá em Gênesis, se não for ver lá o capítulo 10, o 9 e o 11. O 11 é antes do 10. Está bem lembrado. Mas se for ler está o 10 e daí está o 11. Mas teria que ler o 11 para entender o 10. O 10 dá detalhes impressionantes que teria que estar no 11. Isso normalmente, por exemplo, a medida. Então Moisés deixou escrito assim para dar aquela ênfase. Presta atenção aqui. Eu faço uma genealogia. Glória a Deus. Tem algo aqui sobre lá também. E Sofonias, aqui no capítulo 1, vou ler o capítulo 1 aqui. Palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedaias, filho de Amazias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui diz tudo. Com exceção desse filho de Cusi. Em Gênesis 10, 6. Na genealogia, esse Cusi, a descendência dele era neto de Cã. Sabe quem foi Cã, né? Cã, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoada a descendência dele, não ele, mas a descendência de Cã. Os cananeus, ou seja, a descendência dele, Canaã, foi amaldiçoada, não Cã. Vemos aqui que o Deus restaura, né? Alguns colegas, mas então, esse homem, Sofonias, os seus antepassados, ele não poderia ser um profeta bom. Mas Ezequias, mais para trás aqui, foi seu pai, que foi um bom rei, um homem que restaurou Israel. Então ele teve um bom ensinamento dos seus pais, Sofonias. Então vemos que esse ensinamento muito adiantou para Sofonias. Então, na genealogia dele, como você, não, isso não vão ouvir porque eles estão antepassados, amaldiçoado. Veja como Deus quebra essas maldições, né? Glória a Deus. Ele transforma bem em bênção aquilo que é maldição. Glória a Deus. Amém. Vamos ver a genealogia aqui. Não. Nem quero saber desse homem, desse profeta. Sofonias. O Cã, seu antepassado, descobriu ter seu pai Noé, brincou com ela. E Noé se acorda e descobre o que ele fez e amaldiçoou a sua descendência. Alguns pensam, então, não poderíamos ouvir. Mas há vários exemplos. Na Escritura
Sagrado de homens e mulheres que, mais à frente, os que foram gerados do seu ventre, foram homens e mulheres usados por Deus. Porque Deus restaura. Deus usa o improvável. A água, por exemplo, na genealogia dela vai dar lá na frente, Boaz, Ruth, não é a genealogia dela mais para trás, foi uma das filhas de Ló, gerado, que cometeram incesto com seu pai, coisa gravíssima. Lá na frente, Deus transformou o que era algo ruim em algo que era bom para restaurar. Esse é o Deus que nós servimos. Então aqui o povo, infelizmente, estava pecando gravemente. Infelizmente o povo aqui, vou ler o versículo 3, ó, e os que sobem em telhados, versículo 5, né? Os que sobem em telhados, julgam ao exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor e juram por Malcã, falso Deus, né? Esse falso Deus que era adorado naquela época, né? Ele era um Deus. Eu digo falso porque todo Deus falso não tem valia, né? É um Deus Moloque, se não me falha a memória, que era adorado por esse povo. O pecado era tão grande que no versículo 14 é o grande dia do Senhor está perto. No meu capítulo. E se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Veja que ele pede para que o povo reaja. O pecado era muito grande no meio ali. E Sofonias, esse homem de Deus, né, que significa o Senhor protege, ou escondido por Deus, que significado de Sofonias, o Senhor protege, ou escondido por Deus. É um significado muito bonito no nome. O Senhor tem nos protegido hoje também. Glória a Deus. Então vemos que quando o povo pecou gravemente, Deus levantou várias coisas para destruir. O capítulo 2, ameaças contra diversas nações. O 3 diz assim: buscai ao Senhor vós todos os bandos da terra, e pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Percebem que hoje em dia a palavra é pregada a muitas pessoas. Aqui em Moabe, os etíopes, Nínive, as cidades circunvizinhas seriam todas atingidas. Porque, queiram ou não, elas tiveram partes sobre o pecado de Israel, Judá. Eles começaram a seguir esses deuses, a idolatria era muito grande. O povo se afastou-se grandemente de Deus. Então vejo que ao preceder o juízo, ou seja, ao usar Sofonias falando ao povo, Deus queria alertá-los para que se voltassem para Ele. Nos dias de hoje não é diferente. Se trouxermos para o dia de hoje, as repreensões que é dado ao povo, muitas vezes não são ouvidas. É verdade, meu Deus. A palavra responsiva já é um exemplo disso. O próprio Jesus citando Isaías 6:9. Ouvem, mas não querem ouvir. Eles ouvem, não querem ouvir. Eles veem, mas não querem ver. Continua dizendo para que se convertam e eu os cure. Mas o que é a cura? As pessoas erram muitas vezes porque a cura muitas vezes é só física, ela é espiritual. Todos nós éramos doentes e hoje somos curados porque somos perfeitos em Cristo, somos sarados espiritualmente. Fisicamente também, mas quando fisicamente ainda temos algo, alguma dor, algo que ainda precisa ser sarado, não devemos nunca se esquecer que temos a salvação. Conversei com o irmão hoje de manhã ainda, né? Sobre espera, sobre tempo que as pessoas oram, pedem, buscam e nada. E alguns, infelizmente, na metade do caminho desfalecem.
porque aquilo, até conversando com o seu irmão, estava falando sobre como o casal se casa e quer ter filhos, né? E há um tempo, muitas vezes, espera. E esse tempo é tudo por Deus, permissões de Deus. Ele mesmo citou um concerto, quem sabe. Eu vejo dessa forma, vejo de outras formas também. Vocês percebam que há várias passagens do Sagrado em homens e mulheres que também tiveram esses problemas. Vamos citar o exemplo de Ana, por exemplo. Ana não era estéril, Deus havia fechado a sua madre. Ela não era estéril. Eu já vi pessoas dizer, ela não era estéril. Não. Foi fechada a sua madre, infelizmente. Simplesmente assim. Mas por quê? Porque havia um projeto de Deus ali. Preparava Samuel. Juiz, rei, profeta. Imaginaram? O que Deus tem preparado para mim e para você? Usando o que está gerando para mim e para você é coisa boa. Então, espere. Claro que você viu um Deus que é o Deus do já, agora, sim. Isso não temos dúvida. Mas quando há uma espera, temos que entender, né? Que tem um projeto, tem um porquê. Eu digo assim para uns amigos meus, eu converso lá que estão passando, já passaram por algumas coisas, né? Que eles pensam, será que eu vou ter a vitória? Eu digo, tudo está no controle de Deus. Tipo assim. A expressão, mas tão ruim agora, né? É a resposta que muitos não querem ouvir, né? Espere, aguarde, eu estou trabalhando, eu estou agindo. Há muitos que por falta de espera têm um problema grande na frente. Escritura também, a Sagrada fala. Por exemplo, Sara, que não esperou, fez Abraão dormir com sua serva. Problema com Ismael na frente. Então há pessoas, e há exemplos da Escritura Sagrada, que a falta de espera, ou seja, a não paciência, lá na frente produz algo que não é bom. Mas não quer dizer que Deus não vá também mudar a história e transformar. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você vai ter alguns espinhos para caminhar. Vai ter algumas vezes que você vai pensar, se pudesse voltar lá atrás e mudar. Não, você não pode mudar. Essa é a verdade, você não pode mudar. Mas você pode mudar o presente. Você pode mudar o presente. Entregando tudo nas mãos de Deus. Aleluia. Tudo para Jesus. Glória a Deus. Aí o 3 diz assim, o castigo de Jerusalém é a promessa feita aos fiéis. Isso nos traz o dia de hoje, no mundo que vivemos. Governos, a sociedade, leis injustas, muitas vezes são criadas, perseguições. O que é uma lei? Uma lei quando o governo cria uma lei que não é favorável ao povo. Em geral, há alguns que se favorecem, mas em geral todo o povo perece uma hora ou outra. Um exemplo, se for ver a Escritura Sagrada, que nós sempre dá resposta para tudo, foi no Egito. Nós conhecemos a história. José do Egito, Faraó, se agradou dele, pois como governador, José do Egito, ninguém acima dele, a não ser Faraó. Mas morreu o Faraó, e o outro que sucedeu não conhecia José. E daí? Tem um grande exemplo dele. O povo começou a se multiplicar, se multiplicar. Esse Faraó não se agradou. O nome Faraó é dado a todos que governavam, né? Esse é o nome comum, Faraó. E o povo começou a ser perseguido. Leis, o que eles tinham foram sendo tomados deles e acabaram se tornando escravos de Faraó. Os irmãos conhecem bem a história. Foi dada ordem para que os filhos, homens, varões, fossem mortos, né? E Moisés é o libertador do povo. Moisés, nascido nas águas. Veja como Deus age de forma surpreendente. Ele
contínuos, vírgula, onde é final do sofrimento, vírgula, continuidade. Ele sempre põe algo a mais ou para algo que não é bom. Simples assim. É o sobrenatural de Deus. Quem imaginaria, né, que a mãe de Moisés seria a ama do leite? A mãe de Moisés daria o leite materno a ele, né? Até a sua idade de completar. Quem imaginaria isso? E foi aconteceu. Os irmãos conhecem a história, por ver lá. A sua mãe amamentou até a certa idade, em torno de 2 a 3 anos, segundo a lei, né? Amamentou. Então veja o que é Deus, né? Então Deus trabalhando ao meu favor, ao teu favor em tudo. Não é a boa resposta, né? Não te agrada. Mas quem disse que Deus quer nos agradar? Deus não quer nos agradar. Ele quer nos salvar em Cristo Jesus. É isso. É isso que ele quer. A palavra, muitas vezes, eu sempre digo que a palavra vem sempre de confronto. A mim e a você. Sempre. Ela nunca vem sempre a nosso favor. Sempre vem confronto. Nosso eu, né? Nosso dia a dia. Quantas vezes você pensa, eu farei dessa forma? Deus diz, não, eu quero dessa forma. Você tem que obedecer. Eu digo, tem que obedecer porque o teu eu diz, não, mas eu quero dessa forma. Deus diz, não, eu quero dessa forma. A forma de Deus, e daí? Aí ele deixa os remanescentes, eu ponho aqui no 12, né? Os remanescentes, versículo 13. O que é o remanescente? É aquilo que é poupado, é protegido. Sofonismo significa isso, né? Ou seja, o Senhor protege, ou protegido, o Senhor guardado por ele. Significa isso. Deus tem nos guardado, nos protegido em meio a governos, como citei a passagem de Faraó, né? Governo. Mesmo o governo, o povo de Deus seja perseguido. Hoje, há inocentes, há pessoas que estão sendo protegidas, há pessoas que, de acordo com o versículo 14, canta alegremente a filha de Sião. Rejubila. O que é rejubila? É aquele que um dia jubilou, aquele que se alegrou, e hoje quer parar. Então ele tem que rejubilar, ele tem que se realegrar. Entende? Ele tem que voltar a se alegrar. Isso. A palavra rejubila. Regozija-se. Ou seja, se um dia você ficou alegre, a palavra já é alegria, ficar alegre, se alegra novamente, regozija-se. E exulta de todo o coração a filha de Jerusalém. Então percebe que o Deus que nós servimos ele é acostumado e sempre põe um extra em minha vida e em tua vida. Tal extraordinário. Algo que as pessoas vão olhar. O que é ordinário? Ordinário é você quando você não agradava a Deus e agradava a mundo. O ordinário é quando você era um homem comum e sem Deus e sem salvação. Aí põe o extra em Cristo Jesus. Ele se torna uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que passa na rua e as pessoas alguns dizem, olha a transformação. Olha para você, amado, que aonde você vai, você é carta de Deus. Você é embaixador de Cristo. Aonde você for, Maravilhoso Deus. no trabalho, em casa, na rua, bairro onde você mora, o teu testemunho, a tua maneira de viver é uma pregação viva. É verdade, ó Deus. Há lutas, há perseguições, com certeza. Eu mesmo vejo muitas pessoas que têm se entristecido por isso, e até a gente mesmo, por perseguições. Trabalho, principalmente. Principalmente trabalho. Em casa, sempre tem. Né? O próprio Jesus disse que o profeta não tem honra na casa nem contra a pátria. Jesus disse isso. Ele nos alertou para ficarmos
certo local que vai chegar, vai trazer uma palavra que ele vai dizer. É isso mesmo. O pai, minha mãe me disseram, meu irmão, minha irmã me disseram. Hoje eu entendo. Glória a Deus, aleluia. Eu digo isso porque, só para acabar, vamos ter uma ideia de como Deus trabalha. Eu vi um pregador falando que havia um homem que lia várias vezes a mesma passagem. Lia a mesma passagem, mas nunca dava. Um certo dia começou a saltar, pular. E as pessoas sabiam que ele lia sempre a mesma passagem. Só que naquele dia ele entendeu. Imaginar? Que falava sobre salvação em Cristo Jesus, que ele é nosso Redentor. Mas ele lia várias vezes a mesma passagem. E até quem sabe ouvir algumas pessoas. Mas houve um momento em que aquela palavra entrou na sua mente, desceu no seu coração, guardou, aí ele pulava dele. Então, a pessoa que tem ouvido você, tem me ouvido, mas ainda não quiseram aceitar em seu coração. Essa é a verdade. Mas há um momento, haverá um momento, em que ela vai pular e se porque essa palavra vai conseguir atingir o Aleluia. e é o momento de Deus. Quem dera, se todos de imediato se entregassem. Quem dera, mas não é assim que funciona. E eu mesmo demorei um pouco tempo para entender, né, e ir para Cristo. É terrível. Quem dera tivesse isso vindo antes, né? Mas tudo há um porquê de Deus. Há um tempo. Né? Eu creio dessa forma. Eu queria vir antes. Né? Mas o projeto era para agora. Para esse tempo. E não para aquele tempo. Para aquele tempo tinha outras pessoas e outros vasos, que sabem. Eu penso dessa forma, né? Tem algumas pessoas que são de berço. E há pessoas que não são de berço, cristãs, né? A diferença é que ali se encontra só Deus conhece Jesus. Aleluia. Se a pessoa se converteu hoje e amanhã Deus o recolher, é salvo. E se a pessoa é de berço, a vida toda servindo, ficou firme, recolheu, é salvo. Então veja que a diferença simplesmente é o Deus. Serve a Deus. Porque o Jesus é o mesmo. Só essa diferença. Eu converso com algumas pessoas que são de berço que hoje não servem mais a Deus. Os irmãos sabiam que elas se desviaram por curiosidade. Queria conhecer. Elas tinham curiosidade de conhecer o que é lá fora. E não voltaram. Não voltaram ainda, né? Eu creio que vão voltar. Pessoas que são de berço e acabam por vou dar uma saidinha para conhecer fora do Evangelho que funciona. E acabam ficando anos e anos. A maioria se volta. Eu creio que, quem sabe, com testemunhos, né? Muitos testemunhos, porque há muitos testemunhos de pessoas que se voltaram para Cristo. Mas a palavra que Deus põe dentro do coração de Sofonias. E em tudo ali, quero dizer que há remanescentes, há restauração, há promessas, há advertências. O houve para aquele povo e se cumpriu para Nínive, principalmente, as cidades vizinhas. Nos dias de hoje não vai ser diferente. Vai se cumprir todas as profecias que existem aqui. E estamos no meio do povo. Estamos no meio. E a palavra nos diz que podemos ser os remanescentes. Somos os remanescentes. Sermos protegidos e guardados pelo Senhor. Jesus diz no mundo das missões, mas tem como nos alertando para quando essa hora chegar. Mesmo que já chegou, né? Há muitas perseguições hoje. Mas vamos ficar firmes. Eu creio dessa forma que Deus está no controle de algumas das coisas. Se amanhã ou depois deitarmos em Cristo Jesus, é mais do que ganho. Essa é a verdade. Amém? Posso orar, pastor? Os irmãos dessa por de pé e aquele projeto.
ensinado, porque Deus tem um projeto. Se o teu sonho de um projeto faz um bom tempo para acontecer, é no tempo de Deus. Não te falei assim. Amanhã depois você pode testemunhar, eu consegui, eu recebi a vitória. Você vai entender por que o tempo da espera. Por que o tempo da espera? Deus está preparando o melhor para mim e para você. Senhor, nosso Deus e Deus, Pai, obrigado pela palavra que trouxe, pelo seu mente, pelo seu coração. E orarmos mais uma vez também pedindo, Senhor, te agradecendo, Senhor, pelo bom dia que nos deu, pelo presente que é mais um dia de vida, pela graça e a vitória que tem dado, não só a nós, mas muitos do seu povo, ó Deus. Pela saúde, pela restauração espiritual, principalmente, mas também pela restauração material, que muitas vezes precisamos. Obrigado, Deus, por permanecer conosco todos os dias. A sua palavra nos diz que o Senhor estava no meio do seu povo. Essa passagem que foi lida sobre isso. O Senhor estava no meio, caminhando, ensinando, alertando o seu povo. No dia de hoje é diferente, Senhor. Eu creio dessa forma. O Senhor está no meio da igreja, está em nosso lar, onde trabalhamos. O Senhor está nos instruindo, nos ensinando. Obrigado por essa oportunidade que nos deu de estar uma vez mais em tua casa, sendo intercessores, de muitos que aqui não puderam estar, muitos que não podem, muitos que muitas vezes fazem planos de ir à tua casa, mas não vêm. Alcança essas pessoas, Senhor. Restaura, cura, liberta dos vícios, quem sabe. Tira dúvidas de seus corações, ó Deus. Põe alegria, Senhor, de guiar os seus passos para vir em tua casa, Senhor. E muitas vezes, Senhor, a pessoa que tem esses projetos de vir à tua casa, mas o nosso inimigo, Senhor, põe empecilhos, dúvidas, Senhor. Há muitos dos teus filhos que têm escandalizado, sim, a tua palavra, Senhor. Mas essas pessoas possam, Senhor, não olhar para essas coisas que muitas vezes acontecem, mas olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o seu Filho amado, ó Deus. Que esses testemunhos caiam por terra, Senhor. Esses falsos testemunhos, o Senhor é um Deus santo, Deus que tem gerado pessoas, nos instrui, prepara, Senhor, os caminhos, as cenas, as oportunidades para falar do Evangelho, a tua palavra, Senhor, aquele que precisa de ouvir, ó Deus. Prepara os terrenos, Senhor, os corações como solos, Senhor, como foi a tua palavra, sobre a palavra das sementes. Prepara só os verdes para receber a semente e frutificar, Senhor. Agora a tua palavra nos diz que no decorrer da caminhada possam alguns desfalecer, que ela vai diminuindo de 100 para baixo, Senhor. Simbolizando que muitas vezes na caminhada pessoas que começam a perecer no caminho. Mas entendendo isso, sabemos que o pouco do Senhor é bastante. O nada para o Senhor é bastante, porque o Senhor do nada faz. Obrigado, Deus, por mais uma vez. Por mais uma vez está falando conosco. E eu creio que continuará falando através dos seus lados, em tua casa, Senhor. Para que o teu nome seja, Senhor, proclamado a todas as povos, nações, que pessoas possam te ouvir, Deus, alegremente. Cura, sara e restaura todos nós. Nos leva em paz e segurança aos nossos lares. Em nome do Pai, do Filho